Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Esse versículo está em Isaías capítulo 55, versículo 6. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Esse versículo é um alerta dado por Deus através do profeta Isaías. Aqui ele está nos alertando a buscar ao Senhor, buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, ter comunhão diária com Deus. Pois não podemos esquecer que Jesus Cristo veio fazer, uma das coisas que ele veio fazer nessa terra é restaurar aquilo que se havia perdido. E uma das coisas que se havia perdido ali no Éden era a comunhão com Deus, a verdadeira e perfeita comunhão com o Senhor. E é importante você entender que quando a palavra de Deus disse busque ao Senhor, isso não significa que você tem que deixar de viver a sua vida. Você não vai deixar de ter os seus compromissos aqui nessa terra. Afinal de contas, Deus criou a terra e criou o homem e deu autoridade sobre o homem para governar e dominar a terra, para que ele cresça e multiplique sobre a terra. Então nós temos muitas tarefas, muitos afazeres nessa terra. Por isso nós precisamos de equilíbrio, porque nós precisamos ter responsabilidades com as coisas dessa terra e não podemos ignorar a responsabilidade com as coisas espirituais, com as coisas que envolvem o reino de Deus. Eu digo isso porque muitas pessoas se confundem e pensam que para buscar ao Senhor é necessário abrir mão de todas as coisas nessa terra. Precisamos entender que em tudo o que nós fazemos, o Senhor deve estar presente. No Novo Testamento, se eu não estiver errado, em Colossenses capítulo 3, no versículo 23, o apóstolo Paulo nos instrui que nós devemos fazer todas as coisas como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Em outras palavras, toda a nossa vida, tudo o que nós fazemos, devemos fazer para o Senhor. Devemos fazer pensando no Senhor. E talvez você esteja levando uma vida de esquecimento quanto à pessoa de Deus. Talvez você esteja preocupado em alcançar os seus objetivos. Talvez você esteja preocupado em elaborar os seus projetos e tenha se esquecido de Deus, do reino de Deus. Talvez você tenha se esquecido da palavra do Senhor. E vale lembrar que tudo o que você faz, tudo o que você tem, vem de Deus. Quem te dá condições para trabalhar, para realizar projetos, é o próprio Deus. É Ele quem te sustenta, te dá vida, te dá saúde, ânimo, disposição e até mesmo o ar que você respira. É Ele quem sustenta e mantém tudo. Nós não podemos esquecer a Deus. E um dos motivos que levou o povo de Israel, conforme nós podemos ver na Bíblia Sagrada ao longo de todo o Antigo Testamento, desde que surgiu a nação de Israel, um dos motivos é que esse povo frequentemente, constantemente, eles se esqueciam de Deus, eles se esqueciam do Senhor. E a consequência disso é que o mal vinha sobre eles. Aquele que se afasta da luz acaba andando em trevas. Deus é luz. Se você andar na luz, você não está em trevas. Se você andar com Deus, você está na luz e pode ver todas as coisas e não vai tropeçar no erro e não será confundido. Mas se você se afastar de Deus, que é luz, consequentemente você estará andando, vivendo em trevas, onde você não vê aonde está pisando e pode tropeçar, pode cair e se machucar e até mesmo perder a vida, como muitos
já perderam. E como Deus tem amor por toda a humanidade, Ele sempre enviou seus profetas e, por fim, enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, se você crê no Evangelho, crê em Deus e na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio para perdoar os nossos pecados e para nos salvar, você é uma pessoa salva, desde que a sua fé seja verdadeira e produza bons frutos, frutos de obediência à pessoa de Deus. O verdadeiro cristão, ele sempre busca a face do Senhor. Existem vários meios de você buscar ao Senhor, e o principal deles é você ler a palavra de Deus. Você também deve orar, ter comunhão e relacionamento com Deus. E quanto às pessoas que não têm esse relacionamento, essa busca, nós temos a palavra de Deus. Deus envia os seus profetas, os seus evangelistas, os pastores, os pregadores da palavra, para que a sua palavra alcance aqueles que ainda não conhecem. Mas essa palavra que eu li aqui em Isaías 55, versículo 6, que diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, ela é válida não apenas para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, ela também é válida para aqueles que creem no Senhor, e até mesmo para o povo que se diz cristão, evangélico ou de alguma outra denominação, segmento cristão, como por exemplo os católicos. Não importa o segmento, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem que tomar cuidado, porque nós somos falhos e existem fases na vida em que estamos mais desapercebidos. Por isso a nossa fé esfria, e quando menos pensamos, menos imaginamos, estamos andando por caminhos tortuosos, longe da luz de Deus e no meio das trevas, do pecado, onde o diabo domina e controla a vida e a mente das pessoas. E é por isso que Deus está sempre nos alertando, é porque Ele nos ama, Ele deseja o nosso bem. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. E por que está escrito enquanto se pode achá-lo? Eu gosto muito de me referir, de citar aquela referência de Eclesiastes capítulo 3, que existe um tempo determinado para todas as coisas e para todo o propósito debaixo do céu. Existe um tempo de buscar a Deus. Aqui o profeta Isaías está falando: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Por que enquanto se pode achá-lo? Porque vai existir um tempo que não poderemos encontrar o Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse, e está registrado em Mateus no capítulo 7, aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta lhe será aberta. Então, se você buscar a Deus perseverantemente, sem desistir, sem desanimar, uma hora o Senhor virá ao seu encontro e você vai achá-lo. Veja o que está escrito aqui: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Nós devemos dar graças a Deus, é motivo de comemoração e muita alegria e agradecimento a Deus, porque estamos vivendo no tempo da graça, estamos vivendo em um tempo em que podemos achar o Senhor, basta nós buscarmos. Existe um ditado, um provérbio secular mundano que diz: quem procura, acha. Existe também um que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Assim funciona o nosso relacionamento em busca de Deus. Você vai buscando, 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 buscando até encontrar. Vai chegar uma hora em que nós vamos encontrar. E eu vou falar mais uma vez: existe tempo para todas as coisas e nós estamos vivendo o tempo de buscar a Deus. Por isso o profeta Isaías profetizou e Deus deu essa ordem através dele: busque a Deus, busque o Senhor enquanto nós podemos achá-lo, porque vão chegar tempos nessa terra em que as pessoas vão procurar ao Senhor e não vão encontrar a face de Deus. A segunda parte desse versículo 6 do capítulo 55 de Isaías diz o seguinte: clamem por ele enquanto está perto.
Isso aqui é motivo de alegria. O Senhor, ele não está longe. O Senhor está mais perto do que você imagina. Quando Jesus Cristo confortou os seus discípulos, avisando para eles, preparando eles, porque ele iria morrer, ele ia ser crucificado, ele disse uma certa vez: eu estou indo, mas não vou deixar vocês órfãos, ou seja, eu não vou deixar vocês sem um pai. Eu vou enviar da parte do Pai o Consolador. Ele estava se referindo à pessoa do Espírito Santo. E Jesus Cristo disse também que ele estaria conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Então entenda isso. Você não está só. O Espírito Santo de Deus está com você. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando todas as pessoas, tanto os bons quanto os maus. Você não está só. A palavra de Deus também diz que os anjos do Senhor andam ao redor daqueles que o temem e também eles nos protegem. Nós devemos aproveitar todos esses benefícios e buscar ao Senhor o mais que nós pudermos buscar. Conforme eu falei no início do vídeo, e está em Colossenses capítulo 3, versículo 23, se eu não estiver errado na referência, que nós devemos fazer todas as coisas como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Precisamos nos aproveitar de todos esses benefícios. Então fica com essa palavra, eu ainda não estou terminando, mas eu digo, fica com essa palavra aqui de conforto, com essa consolação. O Senhor está com você, você não está só. Clame por Ele, enquanto Ele está perto, porque estamos vivendo tempo de buscar o Senhor. E Ele está perto, é por isso que nós podemos encontrá-lo. Jesus Cristo também disse aos seus discípulos, antes de Ele ser crucificado e subir aos céus, e antes de Ele subir aos céus, Ele disse que enviaria da parte do Pai o Consolador, o Espírito Santo. E por isso eles não ficariam a sós. Agora, a palavra de Deus diz, e quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, eu acho que está em uma das cartas aos Tessalonicenses. Ele disse que alguma coisa nessa terra, ou alguém, eu não me lembro se ele diz alguém ou alguma coisa, está impedindo o anticristo de agir no mundo. E segundo os estudiosos, ele está se referindo à pessoa do Espírito Santo. E nós entendemos que chegarão tempos em que o Espírito Santo ele vai ser tirado dessa terra. Lá no livro de Apocalipse está escrito: o Espírito e a noiva dizem: vem. Ora, vem, Senhor Jesus Cristo. Maranata, vem, Senhor Jesus Cristo. Eu digo isso porque nós entendemos que chegarão tempos de tribulação nessa terra. E eu não estou dizendo isso para te provocar medo, não, jamais. O verdadeiro cristão que busca comunhão, intimidade com o Senhor diariamente, ele não tem medo. Até mesmo porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E lá na carta do apóstolo João, se não me engano, em 1 João capítulo 4, versículo 8, está escrito: Deus é amor. Portanto, se você está em Deus, você está no amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então eu estou falando aqui sobre os fins dos tempos. Não há motivo de você ter medo disso. No livro de Amós, no capítulo 8, nos versículos 11 e no versículo 12, está falando algo sobre isso que vai acontecer nos fins dos tempos. Preste atenção no que está escrito. Estão chegando dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Mas não é fome de comida, e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão.
Olha só que interessante, no versículo 11 do capítulo 8 do profeta Amós, está dizendo que vão chegar dias. Olha aí, Eclesiastes 3 está em todos os contextos. Existem tempos para todas as coisas e existe um propósito para tudo o que acontece debaixo do céu. Então vão chegar tempos em que Deus vai enviar fome em toda a terra. As pessoas vão ter sede de Deus, vão ter fome da palavra de Deus, porém elas não encontrarão. Hoje, a maioria das pessoas, elas têm mais de uma Bíblia dentro da sua casa. Bíblias de estudo de todos os assuntos. Bíblia de estudo do obreiro, Bíblia de estudo do pregador, Bíblia de estudo da mulher, Bíblia de estudo dos pais, Bíblia de estudo do adolescente e por aí vai. Vários livros de estudo, várias Bíblias de estudo. No próprio celular, no smartphone, nós temos vários aplicativos de Bíblia, tanto online quanto offline. Nós nem precisamos de ter internet para ter a Bíblia eletrônica no celular. E as pessoas não estão aproveitando essa oportunidade de buscar ao Senhor enquanto Ele está perto. Mas vão chegar dias em que as pessoas vão desejar a palavra de Deus, elas vão desejar uma live de uma pregação, uma live de oração, um vídeo com uma mensagem simples, mas poderosa, porque a palavra vem de Deus e quem opera no coração de quem está ouvindo é o Espírito Santo. Elas vão procurar um vídeo como esse, não vão encontrar. Eu creio que até mesmo porque existem profecias dizendo que haverá uma perseguição intensa. Eu imagino que as pessoas não vão poder se declarar cristãs, até mesmo porque a Bíblia diz que haverá um só governo para dominar o mundo, e esse governo é anticristo, é anti-Deus. Ele vai se opor e se colocar contra tudo e todos que carregam o nome de Deus, o nome do Senhor. Eu creio que essa profecia de Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12, tem a ver com isso também. E no versículo 12 do capítulo 8 de Amós, está escrito aqui que essas pessoas vão ter sede e fome de Deus, da palavra de Deus, de tal forma que elas vão vaguear de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra de Deus, mas não vão encontrar. Então, vai chegar um tempo em que as pessoas não vão encontrar a palavra do Senhor, não vão ouvir o Evangelho, não teremos pregadores como temos hoje aos montes. Vários pregadores, vários ministros, seja de forma presencial, seja pela internet, conforme estamos tendo nos tempos de hoje. Precisamos aproveitar essa oportunidade. E é essa palavra que eu venho trazer para você aqui hoje. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto, porque chegarão dias em que as pessoas terão sede, desejo de ouvir a palavra de Deus e não vão encontrar. E eu me lembro também de Jesus Cristo falando sobre um jovem, um homem rico, que ele plantou e em um certo ano, um determinado ano, deu uma colheita muito grande, muita fartura. E não cabia toda aquela colheita nos celeiros dele. E ele ficou pensando, questionando consigo mesmo, como eu vou fazer? Onde eu vou guardar toda essa colheita? É muita coisa, é muita abundância, é muita fartura. Aí ele teve uma ideia, já sei, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores e vou guardar. E eu vou deitar e vou curtir toda a minha riqueza e fartar a alma dele daquilo ali. Então Jesus Cristo, contando isso, acho que era uma parábola, ele disse assim, eu não lembro a palavra que ele disse, se foi maldito, qual palavra que foi, mas diz o seguinte: mal sabe ele que hoje pedirão a sua alma. Ou seja, aquela pessoa estava preocupada com as coisas dessa terra, com as coisas passageiras. Nós devemos nos preocupar com as coisas dessa terra no sentido de administrá-las, ter responsabilidade com elas para que os propósitos de Deus se cumpram nessa terra. Mas o nosso coração não deve estar nessas coisas. A palavra de Deus diz que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro, ou seja, aquilo de mais valor. Nós devemos sim nos preocupar com as coisas da terra e juntamente com isso devemos também nos preocupar, ter responsabilidade
com as coisas espirituais, com as coisas do reino de Deus e principalmente com o nosso relacionamento com Deus. Então fique atento com essa mensagem, pois Deus quer falar ao seu coração. Busque a Ele enquanto se pode achar. Clame a Ele enquanto está perto. Agora vamos orar e pedir a Deus para nos dar força, ânimo e disposição para estar buscando a sua presença. Não esqueça de deixar os seus pedidos nos comentários. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, porque estamos vivendo no tempo o qual nós chamamos graça. Te agradecemos, Pai, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus, porque o Senhor colocou fé no nosso coração e nós cremos no Senhor. Por isso estamos no caminho para a salvação, meu Pai. Te agradecemos por tudo isso. Pai, nós te agradecemos porque hoje nós podemos ler a palavra do Senhor, podemos mencionar o nome de Jesus Cristo. Te agradecemos, meu Pai, porque vivemos em um país no qual ainda podemos ter a liberdade de culto, pregar a palavra do Senhor, falar do evangelho da salvação. Deus querido, eu te peço que o Senhor venha, meu Deus, nos alertar, despertar o nosso espírito. A tua palavra diz que assim, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Nós pedimos a ti, meu Pai, que o Senhor venha despertar o espírito daquele que está adormecido. Pai querido, tira a cegueira espiritual dos nossos olhos espirituais. Abra o nosso entendimento para que nós venhamos compreender a Tua palavra. Abra, meu Pai, os nossos ouvidos espirituais para que nós venhamos ouvir a voz do Teu Espírito. E coloque em nós, meu Pai, obediência e temor para que nós venhamos obedecer à voz do Teu Espírito. Pai, eu te peço que o Senhor venha tirar dos nossos corações o prazer e a atração pelas coisas desse mundo que são passageiras e enganosas e nos prendem no pecado. Pai querido, que o Senhor venha colocar em nós sede pela Tua palavra, sede pelo Senhor, sede pela presença do Teu Espírito. E que o Senhor venha, meu Pai, nos conduzir nos caminhos da salvação, nos caminhos do Senhor, da santidade, nos caminhos da Tua palavra. Que o Senhor nos ensine a Te buscar de maneira correta, de maneira que agrada ao Senhor, de maneira que nós venhamos encontrar ao Senhor. E nós te pedimos também, meu Pai, que o Senhor afaste de nós tudo aquilo que nos impede de ter comunhão, intimidade e um bom relacionamento com o Senhor. Senhor, liberta todo aquele que está preso no pecado e está em dificuldades de vencer o pecado. Que o Senhor, meu Deus, libere, nós te pedimos, libere, meu Pai, uma palavra de ordem, um decreto para que essa pessoa seja liberta. Que os anjos do Senhor estejam protegendo a cada um, meu Pai, que está ouvindo essa oração, que ouviu essa mensagem. Que o Senhor venha nos revelar aquilo que nós precisamos conhecer e receber da parte do Senhor. Que o Senhor tire de nós toda a confusão, todo o embaraço, todo o engano. Que o Senhor venha nos revelar a vontade do Senhor para nós. E que os nossos planos estejam em suas mãos, consagrados ao Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar e que nós estejamos no centro da vontade do Senhor. E acima de tudo, meu Pai, que seja feita a Tua vontade. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu peço a vocês que vocês deixem o seu like, caso vocês gostaram dessa mensagem e o Espírito de Deus falou ao coração de cada um de vocês. E também compartilhe para que Deus venha abençoar outras vidas através dessa mensagem. E também deixe aí os seus comentários, os seus pedidos de oração para que mais pessoas estejam orando por vocês. Eu vou deixar aí também um link para você ter acesso a um canal em uma outra rede social, no WhatsApp. Ali ninguém vai ver o seu número, ninguém vai invadir o seu privado, porque lá não aparece. E eu posto lá todos os dias versículos bíblicos, mensagens, textos devocionais curtos e os vídeos também que eu posto aqui no canal, eu posto lá. Dessa forma você não vai perder os novos conteúdos que eu também lançar por aqui. Então eu te agradeço por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.